forma polêmico na história da igreja, tá? Então eu te convido a ler junto comigo a partir do verso 2 do capítulo 11 de 1 Coríntios. E o tema desse sermão é limitadas ou posicionadas. Qual é o papel da mulher dentro da igreja, tá bom? Como você pode ver aí no subtítulo, o meu fala o seguinte: as mulheres na igreja, né? Paulo vai discorrer um pouco a respeito disso. E se ao final você ficar com alguma dúvida, você pode sempre procurar a gente, o ancianato, a liderança da igreja, que a gente pode conversar um pouquinho mais e responder as suas dúvidas. Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 2, na minha tradução, eu leio o seguinte: eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo, mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Texto fácil, né, queridos? Texto fácil, né, mulheres? E eu convido você a orarmos para que Deus possa nos direcionar nesse estudo. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de mais um sábado estarmos na sua casa. Nós estamos agora com a sua palavra aberta e nós pedimos que o Senhor fale conosco através dela. Esse é um tema importante, é um tema que nos mostra o seu propósito criacional ao fazer o homem e também a mulher. Então nós pedimos que o Senhor nos abençoe com o seu Santo Espírito, para que possamos compreendê-lo da maneira correta. Nós sabemos que a sua palavra é infalível, ela não erra. Então, se vimos nisso algum problema, sabemos que com certeza ele está em nós. Então, pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos aceitar a mensagem desta manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, aqui nós temos um texto que fala sobre as mulheres na igreja e qual é o papel da mulher na igreja. Nós já podemos adiantar alguns detalhes aqui, que são de aspectos culturais, que eram importantes naquela época, mas que hoje, na nossa sociedade, já não tem mais relevância, tá? Então, esses versos aqui, eles não têm nada a ver com o tamanho do teu cabelo, nem para o homem e nem para a mulher. Afinal, existem homens com os cabelos grandes igual Sansão, que são igualmente piedosos, com aqueles que têm cabelos curtos, tá? Não tem nada a ver também com o uso do véu, propriamente dito pelas mulheres, dentro da igreja. E não tem nada a ver com a mulher não poder cortar o cabelo, porque isso seria desonroso, né? Afinal, se uma mulher passa por um problema difícil, como uma quimioterapia, por exemplo, onde os cabelos caem, ela estaria desonrando ao Senhor? O objetivo nesta manhã é entendermos mais profundamente qual que era o real propósito de Paulo ao escrever isso daqui para a igreja de Corinto. Deixa eu te perguntar, alguma vez você já teve a experiência de entrar em um lugar
e ver ali alguém falando ao celular com outra pessoa, onde você não escutava o outro lado da conversa, mas só a pessoa? Geralmente isso acontece quando você entra em um lugar público, né, um banco, ou em uma praça, ou você está aguardando na fila, ou está no ônibus, e tem ali alguém conversando no celular, né, falando. E por mais que você não escute o que a pessoa do outro lado está respondendo, você consegue adivinhar mais ou menos sobre o que é a conversa a partir daquilo que você está ouvindo, né? Pelo tom da pessoa, você sabe se é uma conversa positiva ou negativa, se ela está feliz ou se ela está triste, e você consegue adivinhar algumas coisas. Se ela está falando com a mãe, com o pai, com o filho, com o esposo, com o cliente, com o fornecedor, enfim. Você consegue, pelo monólogo, adivinhar do que se trata a conversa. Eu digo isso para vocês porque quando nós olhamos para as cartas aos Coríntios, nós estamos passando pela mesma situação. Nós temos aqui um lado da conversa, que é Paulo respondendo algo para a igreja de Corinto. Mas nós não temos acesso às perguntas que foram feitas a ele. Tá? Aliás, cronologicamente, 1 Coríntios e 2 Coríntios seriam a segunda carta e a quarta carta. Por quê? Porque Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. Só que 2 delas se perderam. Nós não temos mais acesso a essas cartas, tá? Deixa separado o capítulo 11 na sua Bíblia, mas volta agora para o capítulo 5, por gentileza. Segura aí o capítulo 11, mas volta para o capítulo 5 e leia comigo o verso 9. Paulo fala assim, ó: na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Ou seja, Paulo está citando uma carta que era anterior a 1 Coríntios. Então ele escreveu essa carta, só que nós não temos acesso. Essa carta, ela se perdeu. E agora em 2 Coríntios, mantém o capítulo 11 aí, mas vai para 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 8, Paulo fala assim, ó: porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Paulo agora está citando uma outra carta que não parece se encaixar com essa primeira carta aos Coríntios. Era uma carta mais pesada, onde ele falou algo mais duro e a igreja ficou triste, tá? Então nós entendemos que Paulo escreveu outras 2 cartas, mas elas se perderam e nós não temos acesso a elas, tá? O que importa saber é que nós estamos no meio desse diálogo, e para poder entender qual era o problema que Paulo estava tratando aqui, a gente precisa usar uma abordagem indireta. E como é que a gente faz isso? Pelo contexto, pela história de Paulo com a igreja de Corinto e pelos problemas espirituais que essa igreja estava passando. E no contexto desses versos, tá, se você estiver anotando, pode circular aí o verso 5 e o verso 13, porque esses 2 versos nos permitem entender qual é o contexto, qual é o problema que está sendo tratado aqui. E sabe qual era o problema, igreja? É que as mulheres estavam querendo orar e profetizar no culto público sem usar o véu cobrindo a sua cabeça. Esse era o problema que eles estavam enfrentando. O véu, para você entender, era um utensílio que no mundo antigo tinha um propósito, um símbolo cultural que era muito importante na época. E novamente eu repito para você o que eu disse no início, tá? Preste atenção nesse problema e considere ele da maneira correta para que ele não seja mal compreendido, tá? Igreja, essa é a única vez que um problema como esse é citado na Bíblia. Nenhuma outra vez a Bíblia trata sobre isso a nível de doutrina, trazendo um problema de um véu sendo usado pelas mulheres na adoração pública, tá? O que isso significa para a gente? Que Paulo está tratando aqui de um problema cultural pontual da igreja de Corinto. É por isso que nós não podemos olhar para esses versos e fazer deles doutrina. Porque existem igrejas que exigem que as mulheres utilizem
o véu na sua cabeça para poder participar do culto público. Não que isso seja um pecado, mas estaria tirando de vocês uma liberdade que vocês poderiam ter. E aí, por não entender que é um problema pontual daquela igreja, acabam trazendo isso para os dias de hoje, né? As mulheres, elas não queriam usar o véu para orar e profetizar no culto. Só que esse é o sintoma do problema. Qual que é a raiz do problema? Para chegar nela, nós precisamos entender o porquê dessa decisão. O que é que estava motivando as mulheres a não usarem o véu? E, como eu disse, nós podemos tentar adivinhar pelo contexto. E aqui tem duas possibilidades, tá? Eu vou apresentar as duas para vocês. Primeiramente, é importante entender que no Antigo Oriente, o véu ele era utilizado tanto na cultura greco-romana quanto na judaica como um símbolo de modéstia da parte da mulher, de respeito, de recato, de virtude feminina e principalmente para simbolizar a mulher que era casada, tá? O véu era um símbolo de compromisso conjugal, que mostrava que a mulher estava em uma relação de submissão de amor com o seu esposo. Significava que era uma mulher de família, submissa, virtuosa. Então, quais eram as mulheres que não usavam o véu naquela época? Essencialmente dois grupos. Primeiro, aquelas que se prostituíam. Então, elas não usavam o véu para os homens, ao olharem os seus cabelos mais facilmente, as identificassem com uma mulher que não era virtuosa. E o segundo grupo eram as mulheres que eventualmente foram abandonadas. Então, elas não usavam mais o véu, porque não tinham mais a relação com a família. Quais que são as teorias para as mulheres da igreja não estarem usando o véu, então? Primeiro, muitos acreditam que elas foram influenciadas, de alguma forma, por grupos feministas da época, que tinham algumas manifestações radicais. Quando eu falo isso, alguns se assustam, né? Porque imaginam que o feminismo é um movimento apenas moderno, recente, mas na verdade não. Existem evidências de que desde a Roma Antiga já existiam movimentos feministas radicais, que reivindicavam alguns direitos e coisas do gênero, tá? Então essas mulheres ouviram isso, foram influenciadas e não queriam mais usar o véu. Já que esse movimento supostamente combatia uma submissão opressora do homem contra a mulher, um símbolo visual de se aliar a ele era deixar de usar o véu. Tá? Essa é a primeira teoria. Só que existe outra possibilidade, e nessa eu acredito mais, que é a possibilidade de que as mulheres compreenderam mal a manifestação dos dons espirituais. E eu digo isso porque se você olhar as cartas aos Coríntios, você vai perceber que aquela igreja tinha muitos problemas com a questão da manifestação dos dons espirituais. O culto público costumava ser uma bagunça, porque alguém se levantava e começava a falar em línguas. Aí o outro se levantava e começava a falar em línguas também. E ninguém mais entendia nada, porque também não tinha intérprete. Aí alguém começava a orar em voz alta, entende? O culto era uma bagunça, era uma síndrome do protagonista, né? Sempre alguém queria estar em evidência, se mostrando, fazendo alguma coisa no culto público. E existia, dentre os dons, uma preferência entre os dons de profecia e os dons de línguas. E algumas mulheres, seguindo a profecia de Joel, também receberam o dom de profetizar e o dom de falar em línguas. O que pode ter acontecido é que essas mulheres, ao olharem para os seus dons, que receberam de Deus, e ao olharem para outros homens que tinham esses mesmos dons, que também vieram da parte de Deus, chegaram à conclusão de que elas então não precisariam mais usar um véu dentro do culto, né? Logo, a conclusão seria que, já que receberam o mesmo dom que os homens, não precisavam mais usar o véu, que representava hierarquia, propósito, obediência, ou seja, se elas estavam debaixo do mesmo Espírito, que deu os dons tanto para homens quanto para as mulheres, chegaram à conclusão de que elas tinham a mesma autoridade. E essa é uma conclusão equivocada. Juan, então quer dizer que este é um mandamento? Que toda vez que a mulher for participar de algum momento do culto, cantar, orar, ministrar aqui na frente, ela tem que usar o véu? Afinal, Paulo está afirmando explicitamente que era isso que deveria acontecer e que esse era o problema. Não! Lembre-se que o problema pontual da igreja de Corinto não era o véu em si,
mas o que o não uso dele representava naquela cultura. Hoje, os elementos que mostram que uma mulher é recatada, que ela está em um casamento, que ela é virtuosa, são outros, como a própria aliança, o anel de casamento, né? É como se a nossa igreja hoje estivesse tendo um problema semelhante. E aí vem o nosso pastor, né, o pastor Paulo, até o nome combina com o Paulo aqui da Bíblia, né? E ele desse uma recomendação. Ele falasse assim: mulheres, eu recomendo que, para vocês mostrarem facilmente que vocês são casadas, vocês usem a aliança, mas usem um anel bem grosso. Sabe aqueles bem grossos? Para ficar em evidência isso. E aí tem algum escriba entre nós, ele vai lá e relata numa carta, né? O pastor Paulo recomendou à igreja que as mulheres usem um anel de casamento bem grosso. E aí digamos que 2000 anos depois essa carta vai ser lida. Só que digamos que nessa época o símbolo do casamento já mudou. E agora já não é mais um anel, mas é uma pulseira. Digamos que é uma pulseira. E aí vem um pastor que é bem biblista, né? Bem tradicional. Ele fala assim: mulheres, agora arranquem os seus anéis, as suas pulseiras, perdão, porque o Paulo está dizendo aqui que vocês têm que usar anéis de casamento. Então, entendam, não era o problema o véu, o problema era o símbolo que ele representava, tá? Hoje nós não temos mais o véu. Então, o que é que esses versos têm que ver conosco hoje? Existe um princípio de interpretação bíblica que diz que Deus revela princípios eternos por meio de elementos culturais. Por exemplo, Jesus falou assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que era a agulha da época? Era uma porta pequena e bem estreita. Então era impossível um camelo passar por ali. Esse elemento cultural hoje mudaria, né? Afinal, nós não andamos mais em camelos. Jesus hoje provavelmente falaria, né? É mais fácil um carro passar pelo portão de pedestres da nossa igreja do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, o elemento cultural mudou, mas o princípio de não se apegar às riquezas permanece o mesmo. Outro exemplo, Paulo aos Romanos fala que aqueles que eram da igreja de Cristo deveriam se cumprimentar com o ósculo santo. O que era o ósculo santo? Era um beijo, né? Qual era o princípio por trás disso? A união entre os irmãos, a cordialidade, o respeito, né? Essa relação de comunhão. Hoje, você não cumprimenta mais, né? Os homens não fazem isso. Se fizer, até vai ser estranho, né? Às vezes acontece, você dá um beijo em alguém mais velho, seu avô, mas se acontece entre os homens, já vai ser estranho, porque o elemento cultural ele mudou. Hoje é o quê? Um aperto de mão, é um abraço. Quando você abraça, você já dá aquelas palmadinhas para o cabra soltar rápido, né? Mas o princípio ele continua o mesmo, que é a cordialidade. E aqui, gente, acontece a mesma coisa. O véu hoje deu lugar ao anel, mas qual que é o princípio que Paulo está abordando? E agora eu trago a tese central desse sermão. Tá? Em resumo, uma mulher, no contexto de um culto público, deve manter uma posição de submissão, e não é no sentido opressor, mas no sentido bíblico de amor da palavra, estando sempre sobre uma autoridade dentro da igreja, uma autoridade eclesiástica, que seja do sexo masculino. Porque dentro da Bíblia, a liderança máxima da igreja é sempre atribuída a um homem. Esse é o princípio que está sendo dito aqui. Então percebam que não há um problema nenhum de que a mulher ore na igreja, que a mulher pregue, que a mulher conduza o louvor, que ela profetize. Esse não é o problema. Mas a palavra de Deus mostra que ela só pode fazer isso se ela estiver submissa a uma autoridade masculina que vai assumir o risco, os ônus, o sacrifício da liderança no lugar dela. Então as mulheres, elas podem ter os bônus do ministério, mas nunca os ônus do ministério. E Paulo agora vai provar isso biblicamente com 4 argumentos. Então acompanhe comigo na sua Bíblia, para você perceber que é a palavra de Deus dizendo isso, e não eu. Tá? No verso 3,
do capítulo 11, Paulo traz o primeiro argumento. E ele fala o seguinte: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Paulo traz aqui um argumento trinitário, onde ele fala que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Quando você faz uma leitura rápida sobre isso, e Paulo usa isso para explicar a relação entre o homem e a mulher, você pode chegar à conclusão de que Deus, sendo o cabeça de Cristo, é mais poderoso e mais importante do que Jesus, o que é errado. Nós sabemos que na Trindade não existe hierarquia. Todas as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são exatamente iguais. Iguaizinhas em valor, em santidade, em importância, em atributos, não tem diferença nenhuma, tá? Então, mais uma vez, preste muita atenção nessa parte, para você não chegar a uma conclusão errada sobre isso. Porque um erro nesse sentido custa caro, tá? Na teologia, existem dois conceitos que são usados para explicar a Trindade. E não se assuste com os nomes, porque a explicação é bem fácil de entender. Tem a Trindade ontológica e tem a Trindade econômica. A ontologia estuda a natureza do ser, a essência do ser. Então, ontologicamente, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. Todos os três são imortais, são oniscientes, são onipresentes, são onipotentes, são soberanos, são perfeitos, iguaizinhos. Agora, na Trindade econômica, se considera eles a partir das funções que eles desempenham quando eles se relacionam com a humanidade. Sabe por quê? Porque a função do Pai, ao se relacionar com a humanidade, não é igual à função do Filho, que não é igual à função do Espírito Santo. De maneira voluntária, eles se organizaram para que cada um atendesse a uma função. O Pai é aquele que decreta, o Filho é aquele que opera, e o Espírito Santo é aquele que aplica. É o Deus que decidiu viver dentro de nós. Então, quando Paulo fala que Deus é o cabeça de Cristo, ele está considerando a função do Pai de ser o originador, o soberano, e a função do Filho de ser aquele que, como Jesus mesmo diz, se submeteu à vontade do Pai e veio a este mundo para executar o plano da salvação. Jesus mesmo fala que a sua comida e bebida eram fazer a vontade do seu Pai. Então é nesse sentido funcional que Deus é o cabeça de Cristo. E agora Paulo vai dizer que assim como é na Trindade, assim também é no relacionamento entre o homem e a mulher. Queridos, em dignidade, em valor, em respeito, em honra, homens e mulheres são iguaizinhos diante de Deus. Nunca chegue à conclusão de que a mulher é inferior ao homem. Nunca. E nunca chegue à conclusão de que o homem é superior à mulher. Diante de Deus, eu e você, mulher, somos iguais em valor, tá? Iguaizinhos. Agora vem a chave da questão. Em funções, nós não desempenhamos o mesmo papel. É o que a Bíblia está dizendo. Sabe por quê? Porque, mulher, você foi criada para um propósito diferente. Homem, você foi criado para um papel diferente do papel da mulher. O homem atua como cabeça e a mulher atua como a sua auxiliadora idônea. E ambos se complementam e formam uma só carne. Isso não é machismo, isso não é opressão, isso não é misoginia, não, é a Bíblia. Não é desprezo pela mulher, pelo contrário, é respeito ao propósito para o qual vocês foram criadas. O segundo argumento está a partir do verso 8. E preste atenção nele. Eu sei que é um esforço entender tudo isso, tá? Mas preste atenção nele. No verso 8, ele fala o seguinte: porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. E é verdade, né? A mulher foi feita do homem.
Paulo está dizendo aqui que, cronologicamente, quem veio primeiro? Né? Parece aquela história do ovo e da galinha. Né? Mas quem veio primeiro, o homem ou a mulher? Quem veio, igreja? O homem. É o que Paulo está falando aqui. E os homens gostam de brincar com isso, né? Eu não ia fazer essas piadas, mas eu vou fazer para ajudar um pouquinho no clima, né? Os homens, eles gostam de dizer que se a mulher já existisse quando Adão recebeu a missão de dar nome aos animais, o coitado estaria lá até hoje, né? Porque a mulher estaria ali dando pitaco em tudo. Agora deixa eu ficar bem com as mulheres. Já as mulheres dizem que quando um autor está planejando o seu projeto, ele primeiro faz o quê? O rascunho, e depois vem a obra-prima, né? Então o homem é o rascunho da criação e a mulher é a obra-prima, né? Pronto, agora eu fiquei bem com as mulheres aqui da igreja, né? Mas brincadeiras à parte, o que Paulo está dizendo aqui é que essa ordem da criação infere, traz uma proeminência de liderança do homem sobre a mulher. E a leitura do verso 9 diz o seguinte: porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. E por mais dissonante que isso soe na nossa sociedade hoje, é exatamente esse o relato da criação. A Bíblia fala que o homem, na sua função de nomear os animais, ele sentiu falta de alguma coisa. O que era? Ele percebeu que não havia ninguém igual a ele para lhe fazer companhia. Aí Deus fez o quê? A mulher. E ele presenteou o homem com a mulher. Ele fala, não é bom que o homem esteja só. E então ele faz a mulher e dá a ela um propósito. Far-lhe-ei a ele uma auxiliadora idônea. E aqui Deus estabelece o propósito do homem e o propósito da mulher. E a conclusão disso está no verso 10. E ele fala assim: portanto, por causa dos anjos, e talvez essa seja a parte mais difícil, né? O que os anjos têm a ver com essa história? Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Queridos, lá em Hebreus, nós aprendemos que os anjos, eles são ministros de Deus. E como ministros de Deus, eles ajudam os crentes. Há anjos nesse lugar. Nós não podemos ver, mas eles estão aqui. E um dos seus propósitos é nos ajudar na missão. É estar conosco, dando apoio e suporte. E os anjos ficariam escandalizados se eles vissem na igreja de Corinto uma mulher querendo romper com essa estrutura arquitetada por Deus no Éden, ao se negar a usar o véu sobre a cabeça. Por que isso assustaria e escandalizaria os anjos? É que lembrem-se que os anjos testemunharam uma mesma história no céu, sobre alguém que também quis usurpar uma função que não era sua, ter um propósito que não era seu, que era quem? Lúcifer. E ao olhar para as mulheres na igreja, eles identificariam a mesma situação de uma mulher que não estava aceitando o seu propósito, a sua real função, no sentido criacional da coisa. E é por isso que Paulo é tão enfático. Já que as mulheres queriam parecer tanto com os homens naquela igreja, então que rapassem a cabeça, cortassem logo os cabelos. Já que não queriam cobertura na cabeça, não precisava nem ter cabelo, né? E os anjos ficariam escandalizados porque veriam nas mulheres o mesmo sintoma de rebelião que eles haviam visto em Lúcifer no céu. E nos versos 11 e 12, Paulo, que é um exímio e sábio argumentador, né, um filósofo, ele percebe que esses argumentos aqui poderiam ser usados para fins perversos, para oprimir as mulheres, para o machismo. E ele faz então uma ressalva que é importantíssima. Nos versos 11 e 12, ele diz o seguinte: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Paulo mais uma vez ressalta que tanto o homem quanto a mulher estão em nível de igualdade diante de Deus. Então nós não podemos usar essa distinção de papéis e de função
para oprimir as mulheres. Pelo contrário, queridas, não dar a vocês um cargo de liderança pastoral. O ministério pastoral não é oprimir vocês. É exatamente o contrário. É proteger vocês. É respeitar o papel para o qual vocês foram criadas. Esse é um sinal de compromisso que vem da parte de Deus, de que os riscos da liderança, o ônus, tudo isso recai sobre os homens, enquanto vocês, mulheres, são protegidas disso. Eu repito, vocês podem ter os bônus do ministério, mas jamais os ônus do ministério. E chegando aqui aos versos finais, Paulo agora apresenta o terceiro argumento, a partir do verso 13, e ele diz assim: julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Se a gente olha para esses versos, considerando a natureza fisiológica da coisa, eles não parecem fazer muito sentido, né? Porque se eu deixar de cortar o meu cabelo, ele vai crescer e ele vai ficar comprido. A palavra natureza que Paulo utiliza aqui no verso 14 é no sentido de a ordem socialmente aceita da coisa. É que desde aquela época era culturalmente aceito que o homem tivesse cabelo curto e que a mulher tivesse cabelo comprido. Então é isso que Paulo está falando aqui. Ele está apontando para algo que era comum, no senso comum. E por último, Paulo traz o verso 16. Ele diz o seguinte: mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, Paulo fala assim para Corinto: olha, se vocês querem discutir sobre isso, aí na igreja de Corinto, sobre a submissão da mulher, sobre a autoridade criacional do homem, saibam que em todas as outras igrejas cristãs, nós não temos dúvida quanto a isso. Esse não é um problema para que seja discutido. Paulo traz aqui o consenso da igreja, a mesma opinião que a igreja tinha sobre o papel do homem e o papel da mulher. Que é um exemplo nosso, as igrejas adventistas. Você pode visitar várias delas pelo Brasil. Você vai ver diferenças no tamanho, na estrutura, nos bancos, nas pessoas. Só que todas elas têm culto aos sábados. Tá? Então, era uma crença comum naquela época, independente da igreja. Paulo está dizendo assim, ó, se você for para a igreja de Roma, da Galácia, de Sardes, Éfeso, Tiatira, Filadélfia, enfim, todas as igrejas, todas elas vão concordar nisso. É apenas um problema de vocês aí de Corinto. Ninguém mais discorda disso. Tá? E finaliza a questão, então, trazendo esse argumento comunitário. Queridos, quais são as aplicações práticas para finalizarmos a mensagem desses versos para nós hoje? Tá? Primeiro, nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não temos como costume ordenar mulheres ao pastorado. Tá? Em posição oficial da igreja, não existem pastoras na Igreja Adventista, porque nós entendemos por esses versos aqui e por outros tantos textos bíblicos, tá? Veja Jesus, quando ele escolheu 12 homens, tá? Existem vários textos na Bíblia que mostram que a liderança máxima da igreja deve ser um papel de um homem. Então nós cremos que essa não é a sua função, ela é exclusiva aos homens. Ah, mas isso é machismo, opressão, misoginia? Não, não, não. Oprimir uma mulher seria dar a ela um cargo para o qual ela não foi criada. E demandar de vocês, mulheres, um sacrifício que deveria ser do homem. Tá? Ah, Juan, mas as necessidades atuais são outras. Nós temos que reinterpretar a forma com que nós lemos esses versos aqui. Veja bem, lá no verso 2, Paulo elogia os coríntios, né, antes de dar uma bofetada de luva neles, antes de corrigi-los, mas ele elogia eles, falando que eles se mantêm fiéis às tradições que foram repassadas para eles. Quando a igreja adventista não ordena mulheres ao pastorado, ela também está se mantendo fiel à tradição da igreja cristã, do que nós conhecemos com 2000 anos de cristianismo. Tá? Ah, você pode falar,
Então a igreja não dá espaço às mulheres, queridos. Ainda bem que nós damos espaço para vocês trabalharem, ainda bem. A igreja necessita da atuação de vocês, embora não como pastores ordenadas ao ministério, mas como líderes e lideradas que são atuantes em diversos departamentos da igreja. E existem igrejas que só são mantidas graças à atuação das mulheres, tá? Tem mulher na igreja, rua que prega melhor que pastor? Tem. É verdade que tem. Mas veja que para Paulo o problema não era a mulher ter participação na igreja. Não era um problema ela pregar, orar, profetizar, nada disso. Ela poderia exercer o seu ministério livremente, mas sempre debaixo da supervisão, não opressora, mas submissa, masculina, de um homem, que caso algo der errado, estará lá para assumir o lugar dela, para proteger ela. Então, é nesse sentido que existe submissão, é em amor, é em proteção, para não deixar vocês expostas aos perigos, aos riscos do ministério. Nós temos como exemplo a nossa própria igreja. Né? Nós temos aqui mulheres que lideram a ação social, nós temos a liderança local, né? A Carmen é a nossa anciã, nós temos a liderança do departamento infantil, da saúde, do diaconato, da música, dos jovens, tem mais alguma coisa que estou esquecendo? Do cuidado com a igreja, tudo isso são liderados por mulheres, tá? São mulheres que estão à frente disso. E Ellen White, ela declara algo muito importante sobre a atuação das mulheres. Ela fala o seguinte: vocês, mulheres, podem entrar nas famílias e alcançar corações que os homens não atingiriam. O trabalho de vocês é necessário, porque vocês podem chegar perto dos corações daqueles que os homens não conseguiriam alcançar. Porque vocês têm um jeitinho. Vocês são mulheres. Vocês conseguem resolver as coisas onde geralmente os homens só empregam a força. Mas vocês têm o cuidado, têm o jeitinho. E Ellen White ainda dá um puxão de orelha nos pastores, que estão nessa função, mas que negligenciam a visitação. Ela fala assim, ó, existem mulheres que devem trabalhar no ministério evangélico. Em muitos aspectos, ela faria um trabalho melhor do que os pastores, que não visitam as suas ovelhas. Olha só como Ellen White destaca o papel de vocês, tá? Ou seja, a igreja não coíbe ou oprime a mulher de trabalhar na missão, tá? Só porque não ordena ela ao pastoreio. Pelo contrário, nós incentivamos vocês. E nós reconhecemos que vocês são necessárias para o avanço da igreja, tá? O chamado para ir e pregar é feito a homens e mulheres, sem distinção. Então, nunca levem, por favor, de forma leviana, o fato da igreja não ordenar vocês, como se ela estivesse recusando o serviço de vocês. Isso é apenas uma proteção bíblica, tá? E digo o seguinte para vocês: se algum homem, que é supostamente cristão e líder de igreja, usar esses versos, essa doutrina para oprimir vocês, para abusar verbalmente de vocês, para violentar vocês, para menosprezar vocês, denunciem imediatamente para a comissão da igreja, para que ele seja disciplinado na medida em que errou. E se o caso for mais sério, se for de violência física, ligue para o ancianato, ligue para o pastor, e nós vamos com você até a delegacia para fazer um BO contra essa covardia, tá? Porque a Bíblia nunca legitimou a supremacia do homem contra a mulher. Termino citando tantas mulheres abençoadas na Bíblia: Priscila, Evódia, Sintique, Febe, Dorcas, Raquel, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Ruth, Esther, Sara, tantas mulheres que foram profundamente usadas por Deus. Deixa eu te falar, mulher, não deixe que ninguém diga para você que Deus não pode te usar. Pelo contrário, se prepare para essa missão. Invista no seu ministério. Deus também quer usar você para grandes obras. Olhe para o seu papel e para o seu propósito como Deus te protegendo. Ele não quer que você carregue o fardo da liderança. Ele não quer que você sofra os riscos de um ministério que custa tão caro, mas os bônus desse ministério estão disponíveis para você. Pregue, cante, ore, evangelize, faça tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus usou mulheres na Bíblia, na história da igreja, de formas extraordinárias. Temos Ellen White, a profetisa do Senhor. Temos Sarepta Henry, uma pregadora que foi eloquente, líder da escola sabatina. Nós temos a Lulu Whitman,
que foi uma das conferencistas que pregava para multidões mais bem-sucedidas do século XX. Nós temos a Raquel Preston, que foi a mulher que ensinou a igreja adventista a guardar o sábado. Foi essencial para que a doutrina sabática entrasse na igreja. Então eu te convido agora a se colocar em pé, para que possamos orar por vocês, mulheres, pelos homens da igreja, que são os sacerdotes dos seus lares, para que possamos ser exímios instrumentos espirituais nas mãos de Deus. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez abrimos a Sua palavra e a Sua palavra falou a nós. Obrigado, Pai, porque, embora sejamos iguais diante do Senhor, o Senhor, com sabedoria, desempenhou um propósito diferente para o homem e para a mulher. E obrigado porque a Sua palavra é muito clara a respeito desse assunto. Nós pedimos para que o Senhor possa, com o Seu Santo Espírito, nos capacitar os homens dessa igreja, capacitar as mulheres dessa igreja, para que cada um em sua atuação possam ser bênçãos e instrumentos em suas mãos. Que possamos orar com mais afinco, pregar com mais vigor, dar estudos bíblicos, testemunhar do seu amor, investir em nossos ministérios, para que dessa forma, atuando em conjunto, em relação de dependência e submissão em amor, possamos impactar esse mundo e cumprir a missão nessa terra. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Desejo a vocês um feliz sábado, que Deus abençoe a cada um.